Então, nessa aula, a gente vai trabalhar um pouco mais dentro do Power BI a questão dos relacionamentos e a questão de você modelar os dados. Então, por exemplo, eu vou trabalhar os dados brutos que foram extraídos do INEP, eles, basicamente, ele tem uma tabela de aluno, uma tabela do curso, uma tabela do docente e uma tabela da instituição de ensino. Essas duas tabelas, tem ano que tem ano que não tem. E aí, o trabalho lá do pessoal do PostGrid foi juntar tudo isso em uma tabela, beleza? E, no caso, aqui, a gente está falando de 40 gigas. É um arquivo, assim, muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Para você ter uma ideia, vou levantar um só dos arquivos, vou carregar um de aluno, só para você ver. O Power BI ele não tem limitação na hora de carregar, então ele trabalha com grandes volumes de dados. Então ele já leu, tá entendendo? Ele leu rápido um arquivo e tem 2 gigas, tá vendo? E Quer aqui... dividir a tela? Oi? Quer dividir a tela? Eu não estou compartilhando? Não. Ah, então vou fazer de novo, que loucura. Foi mal, cara. Peraí. Desculpa. Rapidinho. Pô, que vacilo. Fala aí para mim se a tela está aparecendo agora. Agora tá. Agora tá. Então, voltando, vamos lá. Vou fazer de novo. Aqui está o arquivo, 2 gigas. Aí eu vou subir ele no Power BI. Então, vou vir aqui em obter dados e texto / CSV. Vou selecionar aqui aluno e vou abrir. Aí ele abre aquela etapa do Power Query, que é para você fazer a transformação dos dados, que é o ETL, né? Aqui eu já tinha carregado, por isso que ele carregou 2 vezes. Então, aqui... Pode falar. Só para eu saber, assim, foi bem rápido. Então, para eu entender, qual é o computador que você está usando, para a gente ter uma ideia da... Cara, ele é um i7 de 5 anos atrás. Então, não sei qual é a geração, qual é a... Deve ser a 6ª ou a 7ª. Aqui eu acho que dá para ver, não dá? Quando você olha o processador, ele diz qual é o processador. Vamos lá, ele é um i7 4790. Então, quarta geração. E ele tem 16 de RAM. É igual esse que eu estou usando aqui. Entendi. Só que o meu notebook. Então, entendi. Não sei se... talvez seja um pouco mais contido. Sim. Até por conta das instalações internas que eles fazem, né? Sim. Mas, para você ter uma ideia, eu subi... Quando eu fiz os scripts do PostGrid, nesse computador, ele emperrou no momento. E aí, para subir no Power BI, não subia de jeito nenhum, cara. Então, assim, a gente está falando de 2 gigas, mas para subir 266 gigas, que era o caso lá do arquivo condensado, o meu computador já abriu o bico, entendeu? Ele não... Mas pode ser também o fato de, tipo assim, tem 53 programas abertos ao mesmo tempo, mesmo que internamente, entendeu? Rodando. Então, isso pode influenciar. E, no caso, no computador que vai ser instalado, que eu estou já fazendo os trabalhos lá de script, ele só tem o Power BI e o PostGrid instalados. Então, eu acredito que vai subir, entendeu? Acredito que vai subir. Tá. Eu ia te falar nisso, cara, é o seguinte, esse computador que eu estou usando agora, né, eu troquei o SSD dele, que era de 240, por um de 1 tera, porque eu queria pegar essa base, instalar o PostGrid nele e pegar a base toda e botar nesse computador aqui. Esse computador é um i7 da 4ª geração, tem 16 GB de RAM e agora tem um SSD de 1 tera. E eu ia te pedir uma cola do passo a passo que você está fazendo. Tá. Falar. Tá bom. A gente faz junto rapidinho, a hora que tu quiser. Tá bom. Assim, termina de fazer o teu aí depois que você terminar, a gente senta junto e faz.
Tá ótimo. Tá Tá bom? beleza, tá tranquilo. Mas voltando, repara o seguinte: esse é um arquivo, vamos dizer assim, monstruoso. Ele deve ter mais de 5 milhões de linhas, que ele trata da granularidade dos estudantes. Então, tem muita coluna, e tem muita linha. Aí, repara o seguinte: quando você sobe o arquivo no Power BI, ele dá uma carregada. Mas, assim, a carga efetiva ele faz depois que você aplica as alterações. Então, eu vou executar aqui, fechar e aplicar, só para você dar uma olhada o tempo que ele vai gastar. Então, ele está carregando os arquivos. No caso, ele vai carregar dois, né? Deixa eu cancelar aqui rapidinho, porque eu vou pedir para ele carregar um só. Porque aí também Uhum. não é justo pedir para carregar os dois, né? Deixa eu excluir esse aqui. Então, vamos lá, vou carregar. Aí agora a gente pode bater papo, porque vamos ver quanto tempo vai durar. Aqui vai ter que chegar em 2 gigas, porque eu não fiz nada, entendeu? Eu não Ah, limpei o arquivo. Mas foi de propósito para poder te explicar o que a gente pode fazer para melhorar isso, entendeu? quando ele carrega no Power Query, ele carrega uma amostra do arquivo Isso, de para 1000 você dar linhas. uma olhada, Isso, né? E isso, aí, em cima daquela amostra, meio que você vai decidindo o que você quer organizar. Aí, isso, quando você pede para organizar, ele organiza arrumando tudo. Ou pelo sim, menos ele registra as organizações. Aí, isso. quando você manda ele passar para o Power BI, aí ele implementa as modificações que você pediu no Power Query e aí ele efetivamente levanta o arquivo. Carrega tudo. Exatamente esse passo a passo que você falou, entendeu? Ah, então estou Exatamente vendo. isso. Tá Assim, entendendo? já está lá, está nos 100 mega agora. Para chegar em 2 GB vai levar um tempo mesmo. Vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo. O que acontece? O que eu quero te mostrar com isso? Vai demorar bastante, vai demorar bastante mesmo. Vou cancelar aqui. Tá. O que é interessante a gente começar a ter uma visão de trabalhar no Power Query? Por exemplo, aqui eu tenho o código da instituição de ensino. E aqui eu Uhum. tenho o nome da instituição de ensino. Se eu tivesse uma tabela com esse código da instituição de ensino e o nome da instituição de ensino, eu poderia, de cara, excluir essa coluna aqui. E aí eu iria linkar as duas tabelas. Alguém entrou, né? O Mário. Mário entrou. Boa tarde, Mário, tudo bom? Tudo tranquilo. Então, voltando. Seria interessante ter uma tabela com o nome das instituições de ensino, e essa tabela ser aquela tabela de menção, onde só existe um único registro para que demonstre aquela instituição de ensino. Entendeu? Então, Aham. o que acontece? O Power BI, a gente pode fazer esse serviço. Esse serviço ele pode ser feito fora do Power BI. No caso, no Postgres, eles fizeram esse serviço, mas a gente pode fazer também no Power BI. Então, de cara, se a gente exclui essa coluna aqui, exclui essa daqui, porque repara que existe o código da categoria administrativa e existe o texto da categoria administrativa. Aí, Aham. então, assim, o objetivo não é só você limpar os erros que você recebe das bases de dados. O objetivo também é você modelar essas bases. Então, assim, por exemplo, vou dar o exemplo desse caso do Sigras. É um caso em que não tem atualização constante, não tem uma atualização diária, não tem uma Uhum. atualização mensal. Eu tenho uma atualização, talvez, uma vez por ano, quando lançam o próximo ano. E se o Correto? Lula ganhar, né? Se o Lula não ganhar, só daqui a 4 anos. Por aí. Então, o que acontece? Eu sabendo dessa informação, em que a atualização não é constante, o que eu fiz? Ou o que eu faria se eu estivesse modelando esses dados no Power BI? Eu iria jogar esses dados que estão repetidos aqui da instituição de ensino, eu iria condensar eles e depois jogaria para uma planilha de Excel, porque com certeza tem menos de 1 milhão de instituições de ensino.
entendeu? Uhum. Eu faria a mesma coisa com cada item que eu pudesse secar, tá entendendo? Entendi. Aqui você já tirou a coluna, né? Você teria que ter feito isso antes de tirar a coluna, Eu teria que ter feito isso antes de tirar a coluna, com né? certeza. Para você ter essas tabelas de É, transformação de um número de código em um nome de instituição de ensino. quer ver? Vamos lá. Como é que eu poderia fazer isso? Deixa só eu. É porque isso aqui tá aparecendo para vocês? Isso aqui? Aparece? Isso aparece. Tá, então vou jogar aqui para cima que ele não vai Você, incomodar. você pode tirar isso, não pode, não? Pois é, não Acho que tá. é só fechar isso. Então, mas não tá mais com o botãozinho de minimizar, porque Estranho. assim, não sei se vocês estão vendo que não tá aparecendo o botãozinho de minimizar, mas não tem problema. Mas não é pequeno também, não aparece. Não tá. Ele geralmente aparece aqui do lado, tá entendendo? Tô vendo, tô vendo. Não tá Não aparecendo. atrapalha. Ah, pronto, minimizei. A única coisa que atrapalha é o tamanho da letra, mas aí não tem jeito. Ah, eu posso aumentar também, quer ver? Não, eu que estou vendo no iPad, não tem problema. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, o que acontece? Por exemplo, eu imagino que eu recebi o trabalho de fazer também a modelagem dos dados no Power BI. O que eu faria? Eu selecionaria, e sabendo, isso é um parênteses importante, que a atualização planejada é uma vez por ano. A atualização planejada é uma vez por ano. Então, vamos lá. Selecionei essas duas colunas, eu vou pedir para remover todas as outras. Tá vendo? Aí ele já remove o resto. Aí eu vou vir aqui e vou pedir para ele... Cadê os duplicados? Remover duplicados. Uhum. Aí ele já removeu tudo que é duplicado. Isso vai me dar uma tabela pequena, eu acredito de umas 3.000 IEs por aí. Aí vamos lá, vou fechar e aplicar. Aí repara que vai ser rapidinho que ele vai aplicar. Agora a gente tem que esperar, não tem jeito. Mas aí no final vai gerar o quê? Ele tá importando. Ele está carregando os dados já com as ações do ETL, entendeu? Está Mas aí isso vai carregando os virar uma dados já tabela. limpos. Ele já carregou os dados limpos. Aí o que vai me dar? Não. Você pediu para ele eliminar os duplicados. Então ele está Me dando registros únicos. únicos, isso. Que ele está fazendo. Então ele está, imagino eu, rearrumando, porque, obviamente. Não, ele só está carregando. Só está carregando. Na verdade, ele está carregando, só que repara que ele está carregando bem rápido, tá vendo? Porque, por exemplo, se eu estivesse carregando todos os registros, que são mais de 9 milhões, 8 milhões, não lembro, e todas as colunas, a gente ainda estaria em menos de 50 megas. Ele está carregando aquele arquivo que é muito grande, mas como eu fiz o processo de enxugar os dados, o processo de ETL, ele já está carregando bem mais rápido, tá vendo? Fatalmente ele vai terminar menos de 1 minuto, ele vai terminar de carregar. Aí, depois que ele carregar, você vai ter uma tabela que tem o código da IES e o nome da IES. Isso. Aí você vai salvar essa tabela. Isso, aí vamos lá. Vou criar um arquivo no Excel, como eu te falei. A atualização, por exemplo, a atualização de IES é menos, como é que se diz, impactante ainda, né? Porque você vai ter mudança nos alunos, vai ter mudança nos docentes, vai ter pouca mudança nos cursos e pouca mudança na IES. Aí, por exemplo, eu chamo isso aqui, eu vou salvar com o nome de tabelas auxiliares. Aí o que acontece? Peraí, vamos lá. Nessa área aqui, que é a área uma área também de modelagem, eu tenho acesso a todas as tabelas e tenho acesso aos dados. Então, aqui, são 2.314 linhas. Por quê? Porque daquela tabela gigante de 8 milhões, eu coloquei só registros exclusivos da IES, entendeu? Uhum. Aí vamos lá, vou pedir para copiar a tabela.
E vai salvar no Excel. Isso, exatamente. Aí eu vou vir aqui, vou salvar como texto e pronto. Então, agora eu tenho uma tabela que a gente pode chamar de dimensão, a dimensão da instituição de ensino. Então, vou classificar só por questões de organização mesmo. Vou classificar pelo código. Vou verificar, só para a gente ter uma ideia, vamos dar uma verificada se tem código repetido, porque o nome repetido pode acontecer por algum erro de digitação, daqui não está casando com esses dois não serem exclusivos, e ele repetiu o nome. Isso pode acontecer porque eu não tenho acesso aos dados para dar uma depurada. Mas o código, ele não pode repetir de forma alguma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se ele está repetindo mais de uma vez. Está entendendo? Então, aqui ele só está repetindo uma vez. Aqui eu vou chamar de teste e vou pedir para filtrar. Eu fiz rápido, se vocês quiserem entender com mais calma, eu faço mais calma. Mas, assim, você testou o quê? Eu estou testando se esse código é exclusivo. Eu entendi. Agora, como? Como? Perguntei errado. Vamos lá. A função cont6, você mostra um intervalo e mostra um critério. E aí você pede para ele contar quantas vezes repete aquele critério dentro do intervalo. Então, tá. Qualquer valor acima de 1 quer dizer que tem erro. Tá entendendo? Aqui, ó, tá tudo certo. Só tem 1. Tem. Bem bolado. Sim, sim. E é importante a gente fazer ter esse tipo de cuidado, porque, assim como no banco de dados, o Power BI ele relaciona as tabelas, ele faz a modelagem. Assim, ele meio que substitui esse processo que eles chamam de data warehouse, que é onde você junta todas as bases e faz o ETL. Então, se a gente tiver aqui um código duplicado, o relacionamento vai para o espaço. Tá entendendo? Claro, claro. Então, é muito importante tomar cuidado com essa coluna aqui. Então, beleza, fiz isso. Já sei que essa minha tabela tá boa e eu vou chamar ela de IES. Beleza? Aí volto lá para o Power BI. Vou vir aqui em transformar dados de novo. Agora, o que acontece? Vamos lá. Eu vou voltar aqui a etapa para explicar mais ou menos alguns tipos de ações que a gente pode fazer quando se depara com uma base de dados dessa. Por exemplo, eu falei para vocês, a nossa atualização é anual. Então, não tem porquê eu ficar carregando essa tabela várias vezes. Tá entendendo? Só preciso carregar ela uma vez. Aí, o que eu fiz? Limpei tudo, transformei isso aqui em registro exclusivo e criei uma planilha no Excel para ser as minhas tabelas auxiliares. Só que, imagina, se eu tivesse uma base de dados aonde a atualização é mais frequente, de repente uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que eu posso fazer dentro do Power BI? Só para mostrar o poder que a ferramenta tem. Eu posso criar uma tabela duplicando ela. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer fora do Power BI isso aqui, as tabelas auxiliares, eu posso fazer dentro do Power BI as tabelas auxiliares. Sendo que eu posso duplicar, aonde ele vai repetir a tabela, e aí cada tabela tem uma vida independente da outra, ou eu posso, deixa eu excluir aqui, criar uma referência. O que é criar uma referência? Essa aqui é a minha base original. É onde eu importo os dados. E aí, quando essa base for alimentada, ele vai atualizar aqui no Power BI. Quando eu peço para criar uma referência, ele atualiza também a tabela duplicada.
Então, por exemplo, imagina em que eu estou trabalhando em um ambiente onde a instituição de ensino muda com uma certa frequência. Tá entendendo? E aí eu não quero ter trabalho manual, porque fazer a planilha fora do Power BI é ter trabalho manual. Uhum. Tá entendendo? Então, Claro. se fosse uma situação em que essa base fosse mudar, eu, ao invés de jogar para o Excel, eu criaria uma referência. Ok? Entendi. Aí, depois que você pode criar várias referências, estou entendendo assim. Cada referência dessa, você faz todo um procedimento de limpeza nela, né? Sim. Que é isso que você fez. E aí, depois, quando você mudar a tabela original, ele refaz tudo. Sim. Ele vai pegar cada referência e implementar o procedimento de limpeza como se fosse uma macro do Sim. que você fez. Exatamente isso. Legal. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, eu tenho a minha metodologia de trabalho, que pode ser certa como pode não ser certa. Eu penso da seguinte forma: eu jogo para o Power BI somente o que eu considero que vai sofrer atualização. Tá entendendo? Porque senão, imagina você carregar duas tabelas de 2 gigas, tá entendendo? Sendo que uma delas vai ter só 2 colunas, beleza. Uma delas vai ter só 2 colunas. Mas você está carregando coisa dentro do Power BI, tá entendendo? Todos os passos que você fizer na tabela original, quando você replicar ela naquele momento para outra tabela, os passos iniciais vão ser feitos também na tabela replicada. Entendi. Então, a gente precisa ter consciência de que quando está trabalhando com um grande volume de dados, isso pode deixar o modelo pesado, entendeu? Então, é aquele negócio, grandes poderes com grandes responsabilidades, como disse lá o Homem-Aranha, né? Então, assim, eu procuro pensar sempre na questão da atualização, Por exemplo, a gente tem um caso que é muito único, que é uma atualização anual. Então, eu acredito que fazer esse trabalho aqui, ainda mais questão de instituição de ensino, não é ruim. Você pode criar a tabelinha auxiliar numa boa no Excel. Beleza? Por exemplo, outro exemplo bem tranquilo de se fazer. No nome da organização acadêmica, se é universidade, se é faculdade, se é centro acadêmico, isso aí não muda, tá entendendo? Joga para Excel. Região. Cadê região? O curso, tá vendo? O curso é um também que você pode colocar, porque, por exemplo, odontologia vai ser odontologia para a vida toda. Tá entendendo? Ele pode criar vários cursos de odontologia em outras instituições, mas o nome do curso e o código do curso não vão mudar. Aquele que você falou antes, quer dizer, o tipo de centro universitário, universidade ou, sei lá, isolada, isso pode mudar, mas a frequência não é menor que anual, tá certo? E, por exemplo, vamos supor que aqui... E essas duas linhas, essas duas colunas aí, que tem o tipo e o código do tipo, vão cair para 4 a 5, porque só tem 4 ou 5 tipos. Então, exatamente isso. E aí a gente tem que pensar no seguinte: quando você tem uma coluna com esse tipo de código, que é um código numérico, e esse código ele deve ir de 1 até 9, de 1 até 10, você pode ter 9 milhões de linhas que não vai pesar tanto quanto essa coluna aqui. Tá entendendo? Então, assim, o trabalho é você limpar o máximo a tabela, que eles chamam isso aqui de tabela fato, né, que ela recebe informações de várias tabelas de dimensões, e aí, quando você faz esse processo, você consegue eliminar carga e você consegue tornar o modelo mais rápido, entendeu? Então, sempre que puder fazer isso, é interessante. Aí, imagina a seguinte situação: o que não pode acontecer... Primeiro, deixa eu falar, imagina a seguinte situação, e depois eu vou para o que não pode acontecer. Imagina a seguinte situação: nós temos... Aqui, vamos supor que nós tenhamos 9 códigos, 9 tipos de organização acadêmica. O que eu faria? Jogaria tudo no Excel, numa boa, limparia, criaria do 1 ao 9 com os respectivos nomes.
Aí vamos supor que criou-se uma 10ª tipo de organização. É só atualizar aquela tabela, botar o 10 e botar um novo nome. Tá entendendo? E aí isso já resolve todo o problema. Agora, por exemplo, esse arquivo teve um trabalho, os caras que fizeram a junção no Sigras tiveram um trabalho gigante, Décio, gigante. Por quê? Porque eles conseguiram fazer com que cada ano mudasse esse tipo de código, por exemplo. Então, por exemplo, no ano de 2009, a universidade era o número 1. Estou dando um exemplo. No ano de 2013, a universidade passou a ser o número 3. Cara, isso para trabalhar é horrível. Para trabalhar é horrível. Porque você tem que começar a fazer um monte de depara. Tá entendendo? E aí fica um Frankenstein. Então, o ideal é que a base não mude. Não mude, que eu digo, os códigos. Isso, a codificação raiz, vamos dizer assim. Beleza? Mas aí o Jorge e o Leandro, e o João e a Angélica, eles organizaram isso tudo ao longo dos anos. Eles passaram essa porra toda limpo para botar os mesmos códigos em tudo, os mesmos nomes em tudo, que foi a maior parte do trabalho deles. Eles, assim, porra, gigante. 80% do trabalho deles foi arrumar essa porra. Foi um trabalho de esgoto desgraçado. Danado. Não. A gente, assim, por essa eu preciso. Eu não terminei de escrever a introdução, mas fazer homenagem a eles, porque foi um trabalho de limpeza enorme, tá certo? Né? Enorme. De toda a base, para trás, tá certo? Entendeu? A base que a gente tinha era suja, imunda. Assim, trabalho gigantesco mesmo. Por quê? Porque no final, quando for para a etapa de você criar os gráficos, isso aqui tem que estar organizado. Porque se não tiver organizado, o Power BI não consegue entender. Ele não consegue entender que o número 1 é a universidade só em 2009, tá entendendo? Você tem que fazer um depara para depois condensar isso tudo em uma tabela só. Porque o que eles fizeram foi criaram o que eu estou te falando de criar essas tabelinhas de dimensões foi o que eles fizeram. Só que eles tiveram que tomar cuidado do tipo assim, em 2009, universidade é 1, em 2013, universidade é 3. Aí eles tiveram que criar uma codificação para, no final, por exemplo, a tabela de 2013, ela fez um depara e formou a universidade com 1 de novo. Não sei se eu consegui fazer entender. Sim. Aí eles vão atualizando de ano em ano. Por isso que o negócio ficou gigantesco. Tá entendendo? E demorou bastante, obviamente. Eu imagino. Mas então, campos em que a gente pode simplesmente criar dimensões é o ideal. Aí, por exemplo, o código do aluno é um campo único. Você sabe que não consegue criar dimensão. Agora, se tivesse, por exemplo, o nome do aluno viria para uma tabela própria de aluno, tá entendendo? Porque aqui, no caso, eu posso, se bem que aqui não, né? Mas em algum outro momento, quando juntar as tabelas, eu posso ter o mesmo aluno na mesma tabela. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente tem que ter tabelas grandes, que são as tabelas que suprem as dimensões, e nessas tabelas a gente coloca detalhes das dimensões. Então, posso fechar aqui rapidinho? Pode. Vou dar um exemplo. Vou fechar aqui também, que eu queria só dar o conceito, né? Passar o conceito. Calma aí. Aqui eu tenho um arquivo que tem uma base de dados simulando 5 lojas, e aqui eu tenho uma lista de produtos, e as tabelas auxiliares foi o que eu criei agora. Vamos lá. Eu vou fazer um procedimento que eu acho bem interessante, que é o de juntar arquivos direto. Você não precisa... Esse procedimento, por exemplo, é mais simples do que se a gente estivesse fazendo na base de dados. Imagina, vamos simular a seguinte situação. Eu recebo esses arquivos de cada loja uma vez por mês, ou uma vez por semana, alguma coisa nesse sentido. E quero criar um painel para controlar as vendas. Então, aqui no caso, vou abrir só para vocês verem,
eu tenho uma coluna com o número do pedido, uma coluna com a data, o nome do cliente, o vendedor, o código do produto e a quantidade. Isso para cada loja. Aí, o que o Power BI faz? Vamos lá. Eu vou obter dados, só que ao invés de obter dados, calma aí, um por um, eu vou obter dados da pasta. Então, vou vir aqui em conectar, vou procurar a pasta. Eu não me lembro, está no D, né? Este computador, D, Fibras, aula 3, arquivo. Aí, vamos lá, vou conectar a pasta. A pasta que você diz é o diretório. Sim, o diretório. Aí, se eu trocar os arquivos que estão lá, se eu trocar os arquivos que estão lá, ele atualiza isso? Atualiza, cara. Espertão, se eu incluir, imagina que eu tenho uma nova filial. A filial, sei lá, qualquer bairro, Urca, filial Urca. Eu não preciso refazer esse processo. É só incluir dentro da pasta que ele já atualiza tudo. Tá entendendo? Beleza. Então, vamos lá. Vou transformar os dados. Aí eu vou pedir para ele combinar os arquivos. Repara que eu tinha ainda uma lista de produtos. Esse arquivo eu criei agora com a gente, mas eu tinha uma lista de produtos. E não coloquei ele nessa pasta arquivo. Por quê? Porque eu não quero que ele leia. Tá entendendo? Aqui eu vou botar só o que é afim, o que é igual. Tá entendendo? E ele vai carregar a pasta e vai juntar todos. Então, eu peço para ele juntar, combinar os arquivos. Ele vai pegar como base a primeira planilha, ótimo. E aí ele já juntou. Agora ele só vai ler. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Por exemplo, se eu tivesse que fazer o projeto do Sigras, eu não tenho conhecimento do Postgres. Eu estou pegando agora, o Jorge está me ajudando infinitamente. Então, para mim, está sendo excelente, excelente mesmo. Mas se eu tivesse que pegar esse projeto, eu iria fazer direto no Power BI. Tá entendendo? Eu iria apanhar muito mais do que eles estão apanhando, do que eles apanharam, perdão, porque no Power BI seria mais difícil. Mas o que eu faria? Eu tenho aqui a pasta de 2009 com as tabelas por assunto: aluno, curso, docente, IES, unidade de funcionamento. Eu não poderia trabalhar com a pasta dessa maneira. Eu iria criar uma pasta chamada alunos. Ia botar um arquivo por ano. Isso, exatamente. Exatamente. Depois eu criaria uma pasta chamada docentes. Mas aí você ia enfrentar o problema das codificações diferentes ano a ano. Sim. Iria enfrentar esse problema. Provavelmente, antes de fazer essa etapa, eu iria subir arquivo por arquivo para olhar o nome da coluna. E depois, eu viria aqui na parte de dicionário, aqui tem um lance de dicionário. Deixa eu ver se é aqui. Na parte do dicionário, é bem explicado, é isso aqui mesmo. Então, aqui por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Federal, estadual, municipal, aqui ele está dizendo direitinho. Código da categoria de 1 a 6. Eu iria casar esse ano por ano. Antes de eu fazer o processo no Power BI, eu iria casar todos os cabeçalhos com os respectivos códigos para mapear aquilo que eles mapearam. Tá entendendo? E aí, em cima disso, eu ia criar a minha estratégia. Eles fizeram isso, mas por um caminho diferente, né? Você faria isso usando Excel, Power BI, e eles fizeram isso usando o Postgres. Isso, fizeram usando direto o Postgres, entendeu? Direto o Postgres. Mas essa etapa de você juntar por assunto, eu acho uma etapa muito interessante, cara, porque antes do Power Query, porque na verdade quem faz isso é o Power Query, não o Power BI, né? Mas antes do Power Query fazer isso era um saco, era trabalhoso, envolvia VBA, era um inferno, tá entendendo?
E aí, com o Power Query, a coisa mudou de figura totalmente, super fácil de fazer, e o que eu acho mais interessante é que ele já fica pronto para atualizações. Então, você criou um ano novo, por exemplo, 2020, você não precisa reestruturar o passo a passo, você simplesmente coloca 2020 aqui e o bichinho já roda, entendeu? Então, nesse caso, pode falar. Não, também não, uma, não sei se a pergunta procede, mas nesse arquivo do caso do IDEB, enfim, INEP, a gente tem um conjunto de informações no caso das instituições, tá certo? Mas não tem outras. Por exemplo, a gente não tem aí. Não. São duas perguntas. Uma, nesse processamento feito nessa limpeza, o grupo, até a Leila verificou isso junto com a Angélica, não foi criado uma análise que era de vagas, tá certo? Tá? Não sei bem por quê, mas enfim, em algum momento escapou e tal, e não foi vagas. Então, se a gente for fazer isso, né, bastaria, mas se eu estou entendendo o que você está falando, né, rodar de novo acrescentando esta variável que ficou de fora daquela primeira análise. Ou ele já existe e simplesmente passou batido, tá entendendo? Porque às vezes o banco de dados já te fornece essa coluna. Tá bem. E aí, de repente, passou batido. Se passou batido, é só acrescentar mais uma. Isso. Tá bem. Ok. A segunda em relação a outras características da instituição toda a análise que nós fizemos sobre propriedade, que está no artigo que saiu agora, fizemos sobre a Faculdade de Medicina, né? Então, o pessoal de enfermagem está querendo fazer a mesma coisa, tá? Então, nós temos o banco de dados aqui, com algumas características, mas não tem outras características que só tira do EMEC, que é isso que a gente até tem já uma parte disso que foi feita para a tese da Amanda, né? Precisaríamos complementar. O número de escolas é maior, 3 vezes, porque tem 900 escolas de enfermagem, né? O número de universidades não, porque provavelmente os proprietários, mantenedoras, são basicamente as mesmas, né? Não sei se a configuração de tamanho e tal é a mesma, mas não importa, isso é parte da análise. Como é que nós faríamos aí, ou se é o caso de entrar aqui, para juntar um outro banco com uma outra origem? Então, vamos lá. Não sei se a pergunta faz sentido. Faz sentido e eu entendi direitinho. Aqui, eu tenho o Postgres instalado. Como é que eu vou poder explicar isso direito? Imagina a seguinte situação. Eles criaram o banco de dados, ele já está feito, tá entendendo? Com todos os dados do censo, das instituições de ensino superior, de todas as áreas. Então, assim, ele ficou com 266 gigas, porque ele está robusto com todos os dados. Então, claro. Se eu quiser fazer uma análise da parte de administração, eu posso. Se eu quiser fazer de enfermagem, eu posso. Se eu quiser... Assim, fica a critério do tipo de análise que você quer fazer. Eu iria sugerir o seguinte: você vai criar um outro Power BI, com aquelas coisas de enfermagem. Isso. Tá bem. Exatamente. Mas aí como é que eu junto isso com um outro banco que está em Excel? Né? Sim, que é o lance dos endereços, não é? Endereços ou são de outras informações, sei lá. Sim, vamos lá. A minha sugestão seria a seguinte. Lembra que eu criei... Vamos lá. Cadê? Não... Peraí, aqui. Eu criei a tabela auxiliar, lembra? E eu não criei essa tabela auxiliar no... Putz, eu não gravei. Eu não criei eu não criei no Power BI, eu criei numa planilha de Excel. Então, imagine que aqui eu vou ter o código da IES
e aqui eu vou ter o nome da IES. E aqui eu vou ter o 1, e aqui eu vou ter o FRJ. Não, o ERJ, né? Pelo amor de Deus, né? Espera aí. O ERJ. Ok? Mas na tabela original era a Universidade do Mato Grosso. Pode crer. Eu tô ligado. Então, imagina que aqui eu tenho aquela tabela com 2.400 e poucas instituições de ensino. Aí fui lá no EMEC e consegui baixar, porque é um trabalho também... Individual. Não, dá até para fazer por grupo. Se você quiser, depois eu explico agora, o que você preferir. Depois. Tá. Mas dá para fazer por grupo, mas é um trabalho chato. Chatíssimo. Aí tem endereço, CNPJ, tem o nome do reitor, tem um monte de coisa. Aí, o que eu, Fernando, faria? Pegaria tudo e alimentaria essa tabela aqui. Tá entendendo? Porque essa tabela, tendo o código da instituição de ensino... Claro, essa é a ideia. Quer dizer, e aí depois você vai carregar ela e vai juntar. Isso eu vou te explicar como é que faz. A planilha do Excel, ela também entra no Power BI como se fosse uma tabela. E aí você concatena uma tabela na outra. Tá bem. Relaciona. Concatenar. Relaciona. Eu vou mostrar. E usando ou o código ou o CNPJ. O ideal, porque, volta a falar, imagina o seguinte, eu estou trabalhando com 5.000 linhas, tudo é festa. Você pode relacionar o nome de Dom Pedro I com o nome de Dom Pedro I em outra tabela, aquele nome gigantesco, que não vai ter problema. Agora, se a gente está falando de milhões de linhas, por exemplo, um CNPJ, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 12, não é? 11 ou 12, não sei. Ele tem... Não, ele tem mais. 11 é o CPF. Então... eu acho que ele tem 14. 14 ou 16, não lembro. Mas aí você pensa o seguinte, cara, estou falando de 1 milhão de linhas. Aí você está juntando 16 caracteres com 16 caracteres. E aqui, no caso, a gente está juntando, no máximo, 4 caracteres, né? Que é quando chega... Não vai chegar a 9.999 instituições de ensino, se Deus quiser, né? Não sei. É melhor ter um código menor, né? O que você está dizendo que é melhor trabalhar com um código exclusivo para essa função de ligação, de relacionamento, porque vai ser um código de 4 dígitos, ao invés de trabalhar com um código de 16 dígitos do CNPJ. Sim, mas significa que eu tenho que jogar ele aqui de maneira que ele possa... Quer dizer, a ideia não é fazer manualmente, tá certo? Não, nunca. Não, claro, por exemplo, eu atribuir este código, bom, como é que eu faço para atribuir este código e eu pegar o mesmo de lá e dar certo isso? Eu tenho que ter alguma coisa que pareie, sei lá, não? Então, eu entrei nessa base do EMEC 1 ou 2 vezes, eu não me lembro direito, mas a gente tem que rezar para o código da instituição de ensino do INEP ser igual ao código da instituição de ensino do EMEC. Chance zero. Se acertar isso, é melhor jogar na loteria. E parar com o resto. Não. Não é aí zero. Vamos lá. Não é zero, mas vamos supor que não seja. Vamos supor que não seja. Eu vou tentar abrir aqui, enquanto você vai falando, eu vou tentar abrir aqui uma... O que eu faria? A gente está falando de 2.500 linhas. Eu jogaria os dois no Excel. Vamos lá. Eu vou criar aqui o ERJ, vou criar o FRJ, vou criar a UF, vou criar a USP. Aí imagina que aqui é a nossa base do INEP, ok? E aí eu baixo uma outra base e vamos lá, eu vou ter Mackenzie. Opa, não estou digitando bem. E olha que eu trabalho lá. Mackenzie. Aí eu vou ter a UERJ. Eu vou ter, sei lá, o ITA. A do Rio Grande do Sul. Pronto. Imagina que eu tenho aqui 2 bases e os códigos não são iguais. Aí... Tem aqui. Beck, está aqui. O código dá até 4 dígitos.
5 dígitos, né? Mas será que... Vamos ver a do Mato Grosso, que eu já tinha prestado atenção nisso também, Décio. Tem que ver se a do Mato Grosso é o número 1, que aí bate. Assim, Não, eu tenho aqui, por exemplo, 14, não sei bem, sei lá, número 1. 10, não sei, o número 1 aqui eu não achei ainda, mas enfim. Bom, é mais fácil achar 14 lá na lista, Fernando. 14. Então, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu não tenho códigos iguais, mas eu tenho o nome das instituições de ensino. Isso tem que bater. Aí, o que eu faria? Sabendo que eu estou trabalhando com um universo de 3.000, no máximo, 3.000 linhas. Se a gente for trabalhar com um universo de 5 milhões de linhas, eu iria pensar em outra solução. Até 1 milhão de linhas, eu penso no Excel, entendeu? Acima de 1 milhão de linhas, eu penso em outra solução. Mas o que eu faria? Eu quero saber se essa lista aqui é igual a essa aqui, ou se contém, perdão. Eu quero saber se o que está aqui nessa lista contém nessa outra lista. Aí, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o PROC-V, onde eu vou procurar a palavra Mackenzie dentro dessa lista. E aí eu faria isso, até 1 milhão de linhas eu faria isso, tá entendendo? Aí, vou prender aqui a célula, que era a coluna 1, e vou botar aqui que eu quero o valor exato. Ó, Mackenzie não está nessa lista, tá entendendo? Aí arrasto para baixo. Ou seja, só a UERJ está nessa lista. Então, eu sei que da minha lista do EMEC, eu só tenho a UERJ. Eu não tenho os outros. E a UERJ, que número é? A UERJ aqui é o número 1. Imagina que a UERJ aqui é o número 30. Tá entendendo? Então, eu não tenho códigos iguais. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar... É tudo questão de trabalho manual mesmo. Eu vou puxar o código... Não, aí eu já não posso usar o PROC-V, tem que usar o PROC-X. Não, é porque nessa nossa lista aqui só tem privada, entendeu? Então não tem pública, tá certo? Entendi. Então, por isso que eu não tenho a UERJ não tem aqui. Né? Por isso que eu te perguntei para o 10 é a primeira privada. Entendi. Eu teria que dar uma olhada na lista. Mas acabei de descobrir que tem 2 códigos IES para o mesmo, para duas universidades diferentes, tá certo? Né? Então, furado, né? Furado. Porque o 10 e 10 o Católica do Paraná e Caxias do Sul. Mas pode ser um erro aqui nosso, tá certo? Não entendi. Quer dizer, né? Mas teria que checar. Bom, o que a gente precisa é algo que seja comum nas duas, ou para você criar um código comum, ou para você fazer um relacionamento. Aí você vai avaliar, entendeu? Quando você está falando de 3.000 linhas, 3.000 linhas não é algo que vai comprometer o seu banco de dados. Mas quando você está falando de 8 milhões, 9 milhões de linhas, é algo que vai deixar lento, entendeu? Claro. Então, você tem que pensar em formas de normalizar esses dados. Eu faria dessa maneira. Eu iria criar colunas auxiliares até conseguir chegar no que está repetindo, e no que está repetindo, eu iria pegar o código. E aí já daria para fazer o relacionamento. Não, a primeira coisa que eu vi nessa enfim, eu abri um dos bancos. Assim, não sei se é o último, não. Mário? Quer compartilhar para dar uma olhada? É porque eu estou no computador. Mas... não, tô ligado. Você está vendo pelo iPad e está no computador. Tudo bem. Que é mais fácil para mim. Mas olha assim, não, eu já vi que tem várias coisas repetidas ou diferentes e tal. Então, esse banco tem que limpar, tá certo? Tá? Então... Sim, consulta avançada, eu acho, quer ver? Consulta avançada. Esse aqui mesmo. Aí, o que eu fazia na época? Por exemplo, eu pegava aqui Acre, não fazia mais nada, e pedia para ele gerar. Aí pedia para exportar no Excel. Por estado ele sai, né? Quer dizer, sai. Isso. Mas parece que, eu não sei se sai todos os dados, esse aqui é o problema, entendeu? Mas está bem. Não, aí você vai ter que juntar com outros. Isso. Não, mas tá bem, era só para a gente checar. Eu acho que o código da mantenedora que é diferente. Enfim, tem que trabalhar um pouquinho esse negócio, já entendi. Tá certo? Isso. Tá?
Porque esse tem que casar com o outro, entendeu? Aqui, Claro. ó, Universidade Federal do Acre, tá 549. Vamos fazer o seguinte. Do Acre, né, 549, não sei se. Mas aí deve ser pública essa porcaria. Vamos lá. Só para a gente tirar essa dúvida. Deixa eu ver aqui, 549, peraí. Peraí. 549. Aqui, já está o DM aluno. Quer ver? Vamos lá. 549 é pública. Provavelmente. Mas vai ser 546. Não sei qual é. Não, eu só quero saber se a 549 é a do Acre. Claro. Mas parece que ele não leu. Vamos ver, porque ele vai demorar um século agora para ler. Mas ela sendo a mesma, e assim, eu acredito que deveria ser, né? Porque Não, mas eu entendi a lógica, tá certo? Né? E essa pergunta tem a ver com a possibilidade que a gente tem esse é um bom banco de dados, tá certo? Em que você tem propriedade, uma série de coisas, né? A mantenedora, esse negócio todo. E a gente nunca conseguiu saber como botar isso à disposição de outros. Entendi. Não, e à disposição de outros. Porque a procura no EMEC, entendeu? Ela é trabalhosa, chata, tá certo? Sim. Já que a gente fez isso, né? Sim. Então, era criar aspas, banco de dados de acesso público, né? Sim, sim. E mais fácil, obviamente. Sim, com certeza. Porque o IMEC, na realidade, ele é um site de registro e consulta, ponto, tá certo? Né? Sim. Não sei se a definição é essa, mas... Tá sim, certo. sim. Ele só cospe dados, né? Sim. Com certeza. Se você fizer esse trabalho, que é um trabalho, assim, grande, né? Seria muito interessante mesmo. Muito interessante. Até a questão das avaliações com esses índices, o IGC, todos, né? Dá para fazer bastante coisa. Não, e aí depois os pesquisadores podem fazer mais coisas e podem citar o banco, né? Sim. Não, tá bem. Então, é um produto legal esse. Sim, com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Deixa eu só passar a ideia de relacionamento e a ideia de conexão de pasta, né? Que eu acho bem, bem legal. Então, vou dar sequência aqui, porque esse exemplo é mais fácil do que trabalhar o outro. Na próxima aula, a gente finaliza com as medidas do exemplo do Sigras. E aqui a gente começa a fazer coisa também. Mas eu queria passar para vocês essa ideia de juntar pasta, de juntar arquivos dentro de uma pasta. É bem interessante, elimina bastante trabalho. E aí depois criar os relacionamentos. Então, vamos lá. Vou limpar essa base aqui rapidinho, só para a gente ter a base limpa para conseguir trabalhar. Repara o seguinte, vou explicando. As 5 primeiras linhas são lixo. Aí depois eu vou subir o cabeçalho. Aí o que acontece? Eu sei que todo arquivo começa com 5 linhas de lixo. Então eu sei que aqui para baixo vai ter lixo também. Só que aquilo que você falou, Décio, ele pega uma amostra, tá vendo? Uhum. Ele pega uma amostra a partir das 1000 primeiras linhas, e com certeza tem mais de 1000 linhas. Então, desculpa, eu preciso entender uma forma de eliminar o lixo que está lá embaixo, que na verdade eu nem estou vendo. Então, por exemplo, eu sei que o número do pedido, todo pedido tem essa palavra aqui, PED. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar tudo que não tem, que não contém PED. Então, eu preciso criar algo que tenha um padrão. Não, eu tinha que filtrar só o que contém PED, né? Mas é bom que aí eu mostro para vocês o lixo, tá vendo? Então, vamos lá. Deixa eu filtrar correto. Contém PED.
Cadê? Contém. Pronto. Aí vamos lá. Aqui eu vou filtrar, eu vou deixar só o nome da unidade. Vou mudar até o nome dessa coluna aqui para unidade. E vou excluir tudo que é antes da unidade e depois da unidade. Então, eu vou vir aqui em transformar, extrair, entre. E aí, o que está antes da unidade, eu vou extrair a barrinha e o espaço. O que está depois da unidade, o pontinho e o X. Eu vou botar só o pontinho, que o pontinho é único. Aí, beleza. Aí ele já extraiu. Aí, vamos lá. Aqui, eu quero juntar o dia, o mês e o ano. Aí, vou dividir essa coluna por espaço. Aí, o que ele fez? Isso é interessante falar também. O Power BI ele é proativo. Então, por exemplo, o 2 de janeiro, ele foi e pensou assim, isso está com maior cara de data. Deixa eu colocar um 2022 aqui. Crente que está me ajudando, mas não está ajudando, porque isso aqui é só o dia e o mês. Aí eu tenho que tomar cuidado com essas etapas. Iniciativas dele, né? Isso, exatamente. Tem que tomar cuidado com essas iniciativas, e aí eu desmarco a ação dele. Aí vamos lá, vou excluir essas colunas, vou juntar essas duas, mesclando com a barrinha. Volto a falar, estou sendo rápido porque não é o foco. Não, tá bem. Essa parte não é o foco, né? Aí aqui eu transformo em data. Beleza. Vou limpar. A coluna do cliente é irrelevante e vou remover. Aí pronto. A coluna do vendedor não é irrelevante porque eu quero depois fazer filtro por vendedor. Mas, beleza, limpei tudo que tinha que limpar. Aí agora, aquilo que vocês já entenderam. Vou subir outras tabelas. Então, eu posso ter, por exemplo, a base toda no Postgres e ter a base de regiões numa planilha de Excel. Eu posso, por exemplo, imagina que eu estabeleço valores para cada região, tipo metas. Eu vou ter uma planilha de Excel com essas metas. Então, eu posso juntar vários arquivos de vários formatos, de vários locais, tudo isso no mesmo Power BI. Porque aí eu vou modelar isso e, a partir disso, eu faço as contas. Ok? Então, vamos lá. Vou subir um arquivo TXT. Subir o arquivo TXT. Eu poderia fazer, posso fazer o ETL desse arquivo TXT. Só vou mudar o nome aqui. Vou botar pod produto. Esse aqui vai ser o produto. E esse aqui vai ser o valor do produto. Beleza? Até aqui tranquilo? Uhum. Então, essa é a tabelona. Essa é a tabela dimensão, que só tem um único produto, tá vendo? Então, se eu tivesse a tabela de instituição de ensino, ela seria uma tabela de dimensão. Um único código, um único nome, um único endereço, um único CNPJ, um único reitor, um único... Se tivesse, por exemplo, mudança de reitor, eu já teria que ter uma tabela para reitor. Não sei se eu consegui me fazer entender, porque uma única instituição de ensino, ela pode ter o reitor no mandato de 2000 a 2015 e de 2016 a 2020. Então, eu teria que ter uma tabela reitor. Aí, nessa tabela reitor, teria o código da minha instituição de ensino, entendeu? Então, tudo que você conseguir espremer e criar dimensões, você vai deixar o banco de dados mais limpo. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma base relativamente pequena. Vou carregar. Repara que ele está carregando cada tabela, tá vendo? Então, ele carrega cada tabela. Deu algum erro, depois não, deu 4 erros. Provavelmente eu não limpei direito. Depois eu vejo isso. Se bem que eu acho que eu vou ter que ver para a gente trabalhar os cálculos. Mas o que eu queria mostrar eu tenho uma tabela aqui com 11.790 linhas e eu tenho a tabela de produtos com 25 linhas. Beleza? O que normalmente, principalmente quem é usuário de Excel faz?
Ele pega essa tabela grande e sai enfiando coluna nela. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela de produtos. Ela tem um código. Eu tenho aqui a minha tabela grande, que também tem um código. Tá vendo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso mesclar essas duas tabelas aqui. Então, eu vou pegar a tabela grande, vou pedir para ela procurar na tabela de produtos, dentro do código, o que é igual. Tá dando algum erro, eu vou ter que ver qual é o erro, cara. É rápido. Não saiam daí, fiquem calmos. Vamos ver onde é que... Não, se bem que ele não vai me mostrar o erro aqui. Vou ter que dar uma olhada aqui mesmo. Vou chamar isso aqui de data. Deixa eu ver se tem algo que não seja uma data. Aqui, não sei se dá para ver, mas está escrito aqui, ó, data, formato e erro. Então, deu erro na coluna de data. Tá entendendo? Eu não limpei direito, provavelmente, naquela em que eu filtrei o pedido, eu não limpei direito. Deixa eu só ver qual foi a que eu filtrei. Foi essa daqui. Eu filtrei direitinho o pedido, mas beleza. Vou ver aqui se tem mais... Aqui, a data, tá vendo? Pronto. Acabei de criar mais uma etapa. Então, quando você já sabe exatamente onde está o erro, você vem aqui na linha do erro e cria a etapa. O erro tinha a palavra data na coluna. Tinha a palavra data na coluna. Então, agora eu acredito que não vai dar erro. Vamos lá. Não podia ter a palavra data na coluna, entendeu? Não deu erro. Então, beleza. Então, voltando. Quando a gente trabalha no Excel, a mania é trabalhar com o tabelão e não fazer esse processo de normalizar os dados e de criar modelo de dados. Porque, assim, eu acho que essa é a grande diferença do bom usuário de Power BI. O cara, quando vem do Excel, ele vem com essa mentalidade de continuar trabalhando com tabelas grandes e não modelagem de dados. O cara que já vem de TI, o Jorge, por exemplo, com certeza ele faria isso de modelar os dados, tá entendendo? Mas eu, que vim do Excel e minha formação é toda na área financeira, e, cara, não. Então, no começo eu criava um monte de tabela, um monte de coluna. Só que aí, repara o seguinte, vamos tentar entender por que não é interessante isso. Aqui eu tenho 11 mil linhas, aqui eu tenho 25 linhas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o nome do produto aqui. Então, vou vir aqui, vou mesclar as consultas. Código do produto com código do produto. Bateu, tá vendo? Agora que da outra vez não tinha esse tiquezinho. Então, eu já sabia que tinha dado erro. Aí, eu criei aqui uma possibilidade de botar o nome do produto. Aí, vocês concordam comigo? Lembra no início da aula que eu falei assim, gente, você tem que esvaziar a tabela grande. Você tem que criar a tabela de instituição de ensino. E aqui eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou inchando a minha tabela grande. É como se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, o nome da instituição de ensino. Então, com 11 mil linhas, ele não vai nem... Assim, não vai ter problema fazer isso. Agora, com 8 milhões de linhas, você vai ver que ele vai demorar muito mais para carregar. Então, repara que aqui eu coloquei o nome do produto, só que eu não precisava fazer isso. Por quê? Vamos lá. Vou voltar aqui à ação, tá bom? Parei aqui na quantidade. Aí fecho aqui. Aí ele vai carregar. Aí agora, o que a gente tem que ver? Se as duas tabelas estão relacionadas. As duas tabelas estão relacionadas. O Power BI, ele também é proativo nesse sentido. Gente, vocês estão ouvindo um barulho, tipo de obra, mas eu não sei se está vazando. Mas não é aqui em casa, não. Mas tá um barulho tipo uma turbina de avião. Se vocês tiverem... Bom, aqui na minha casa tem, mas o som estava fechado. Ai.
Não, não, é daqui de casa, daqui do prédio. Alguém está fazendo obra. Então, só peço desculpas se estiver incomodando, mas acho que deu uma melhorada. Vamos lá. Repara que essas duas tabelas já estão relacionadas, mas porque o Power BI relacionou. Ele é proativo também nesse sentido. Se ele vê que tem colunas que podem ser relacionadas, ele vai relacionar. E aí, qual é a magia disso? Qual é a coisa fantástica disso? Vamos lá, vou criar aqui uma tabela, onde eu vou pegar... Repara que aqui eu tenho as duas tabelas. Eu tenho a tabela grande e eu tenho a tabela do produto. Aí eu vou pegar o nome do produto. Ah, foi mal. Desculpa. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Vou pegar o nome do produto, vou jogar para cá. Aí ele pegou o nome do produto. E vou pegar um campo numérico, quantidade. Vou jogar para cá. Aí ele contou. Tá vendo? 17.645. Pode falar. Nada, tossindo só. Ah, tá. Então, repara que ele pegou o nome de uma tabela, a quantidade em outra tabela e conseguiu fazer a conta direitinho. Aham. Beleza? Agora, eu vou tirar o relacionamento. Ele vai se perder. Totalmente. Ele está dando o total de cada um. Perdão, o total ele está atribuindo a cada um. Ele não está conseguindo quebrar no filtro. Entendeu? Porque você cortou o relacionamento, ele Isso. não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou abrir por aqui por dentro, que às vezes ele não está lendo por fora. Calma aí, por aqui. Até onde a parte que eu consegui fazer, que ainda não terminou, né? Deixa só ele abrir. Acho que ele vai abrir mesmo assim. Pronto. Só para vocês verem que, assim, como ficou bonito, né? Esse é o tanto de relacionamento que eu criei No com Sigras, com Sigras. Tá entendendo? tá? Repara que aqui eu tenho lançamento de cursos, cadê? Lançamento de IES, tá vendo? Aí eu tenho a tabela IES, tá tudo que eu falei tá exatamente aqui. Tá entendendo? E assim ele vai criando os relacionamentos. Então você tem que o serviço de modelagem de dados, o trabalho de modelagem de dados é esse. Você criar as tabelas que são dimensões e depois linkar essas tabelas que são dimensões com as tabelas que são fato, que é onde elas recebem as dimensões. Essa tabela no Sigras, que você tá linkando elas ali, são tabelas que têm correspondência no banco que o Jorge fez. Sim. Você está olhando para o banco com o Power BI ou você está importando do banco para algum lugar e depois fazendo esse relacionamento? Eu carrego a base do banco que o Jorge fez e faço os relacionamentos com as tabelas auxiliares que eu criei. Tá entendendo? Ah, então você criou ainda tabelas auxiliares além das tabelas que o Jorge já criou dentro do banco. Porque o Jorge também criou tabelas auxiliares dentro do banco, provavelmente. Mas eu não achei as tabelas auxiliares, tipo a da IES, por exemplo, a do curso. Ah, tá. Não achei, entendeu? Mas se tivesse, eu iria importar as tabelas auxiliares que o Jorge criou, Uhum. e aí eu não precisaria do Excel, por exemplo, para fazer isso, entendeu? Beleza. Tranquilo até aqui? Uhum. Então vamos lá. É importantíssimo a gente relacionar as tabelas. Aí o que acontece? No caso do Sigras, a análise que a gente tem como base temporal é a análise por ano. Ele tem uma coluna lá do ano. Mas em algumas bases, por exemplo, essa base aqui,
ela tem uma coluna com a data completa. Vou até formatar ela aqui para data, para melhorar a visualização. E muita gente, quase na totalidade, a gente cria o painel considerando filtros também temporais, filtro por ano, filtro por mês, por dia, filtro comparando com o ano anterior. Então, assim, é muito pedido uma análise temporal. O que acontece? Lembra que eu falei que o costume é ficar criando colunas no Uhum. Excel? Por exemplo, aqui a gente tem a coluna da data, que é dia, mês e ano. Se eu estivesse trabalhando no Excel, eu iria criar uma coluna para o mês e depois iria criar uma coluna para o ano. E aí a gente está falando de 11 mil linhas. Eu iria criar mais 11 mil registros, mais 11 mil registros. E se eu fosse fazer por dia, por exemplo, eu iria criar uma outra coluna por dia. Então, é aquilo que eu falei. Vai deixando o banco de dados, o modelo pesado. Quando a gente está falando de milhões de linhas, imagina que eu tenho, por exemplo, lá naquela coluna do aluno, eu tenho a data de nascimento dele. Imagina que eu queira, por exemplo, criar a idade do aluno, que vai rodar e vai atualizar, tá entendendo? Eu iria criar uma coluna com a idade do aluno, nossa, ia explodir mais 8 milhões de linhas. Então, o Power BI, ele já pensa dessa forma, em que você vai fazer análises temporais e te permite criar uma tabela que a gente chama de tabela calendário. Porque ao invés de eu repetir mês e repetir ano aqui, eu vou criar uma tabela com uma data única, e essa tabela com a data única, por exemplo, se eu estiver trabalhando de 2020 até 2022, eu vou ter 2020, 21 e 22. Eu vou ter 3 vezes 365, que vai dar 900, 1000, 1000 e alguma coisinha. Então, ao invés de eu criar 3 colunas com 11 mil linhas, eu vou criar uma tabela nova com 1000 linhas. Beleza? E depois eu relaciono. Então, assim, é muito saudável a gente criar uma tabela calendário. No exemplo do Sigras, eu criei uma tabela do ano. Eu não criei essa tabela calendário, mas eu criei uma tabela do ano. Então, aqui eu vou criar uma tabela calendário rapidinho, ok? Só para vocês entenderem a lógica. E aqui a gente já começa, deixa eu aumentar o zoom para melhorar. Dá para enxergar melhor assim, não dá? Aqui a gente já começa a melhorar a modelagem dos dados dentro do Power Muito. BI. Então vamos lá, vou chamar ela de calendário. E aí eu vou começar a usar as funções DAX, que é a linguagem de programação do Power BI. Então eu vou usar essa função aqui, ó, calendar alto. O que essa função faz? Ela vai percorrer todas as tabelas do seu modelo, vai ver qual é a menor data e qual é a maior data. E aí ela vai criar uma tabela com essa menor data e com essa maior data. E o que isso tem de fantástico? Imagina que depois vai ter o ano de 2020, 2021, 2022, 2023, ele vai atualizando aqui automaticamente. Beleza? Então, aqui, eu já estou criando um modelo que vai sempre ser alimentado de forma automática. A visão que você tem que ter dentro do Power BI é essa, é criar rotinas que vão ser automáticas. Aí vamos lá. Criei essa tabelinha aqui com a data. Vou criar uma coluna. Vou criar 2 colunas rapidinho. 3, na verdade. Vou criar uma coluna. Não, vou criar só 2, porque a gente não vai só vai fazer conta mesmo, não vai gerar o gráfico. Então, vou criar só 2. Vou criar a coluna do mês, onde eu vou pegar. Isso tudo é função nativa do Power BI. Vou pegar o nome do. Ah, não peguei o nome do mês, não. Peguei o número, né? Não, peguei o nome do mês. Pronto. E vou criar outra coluna com o ano. Só um minuto, rapidinho. Só um minuto, só um minuto. Minha filha quer passar? Só um minutinho, gente, por favor. Vamos lá, deixa eu voltar, desculpa.
Vou criar aqui uma coluna do ano. Deixa eu aumentar. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Cadê? Para aumentar o zoom. Vamos lá, vou criar uma coluna do ano. Nessa coluna do ano, eu vou pegar a coluna da data e vou pedir o ano. Pronto, beleza. Agora, deixa eu só diminuir o zoom. E aí, vou relacionar essa tabela. Então, assim, todo modelo de dados que se preze, vamos dizer assim, ele tem uma tabela de calendário, se você for fazer análises temporais, né? Então, eu vou pegar a data e vou relacionar aqui com a data. Ok? E aí, por exemplo, se eu quiser puxar uma análise por mês, eu uso sempre essa tabela calendário. Aí ela não está em ordem alfabética, depois eu boto em ordem alfabética. Mas ficou claro o porquê de usar uma tabela calendário? Uma tabela calendária é uma tabela que vai estar relacionando o número do mês com o nome do mês, é isso? É uma tabela que tem um registro exclusivo de uma data, uma única vez. E aí, a partir desse registro exclusivo de uma data, de uma única vez, você pode puxar o mês, puxar o ano. Se eu quisesse puxar o trimestre, eu puxaria o trimestre. Porque, se você reparar, eu tenho aqui 365 linhas, porque só tem 2019. Se eu estivesse trabalhando com 2 anos, seria 700 e poucas linhas, e por aí vai. Ao passo que, quando a gente está trabalhando com a tabela grande, aqui eu tenho 11 mil linhas, e aqui eu tenho datas repetidas. Tá entendendo? Então, se eu quisesse filtrar isso por mês, eu teria que criar uma coluna com o nome do mês. Então, seriam mais 11 mil linhas, com 11 mil registros, vamos dizer assim, né? 11 mil dados. E para cada filtro que eu fosse fazer, se eu quisesse o trimestre, eu teria que criar uma coluna com trimestre. Tá, entendi. Assim, considerando que você não vai filtrar por dia, você não precisa botar dia na tabela calendário, senão colocaria os dias também. Sim, exatamente. Para cada análise que eu quiser, vamos dizer assim, eu iria fazer uma coluna nova. Se eu quisesse o trimestre, eu viria aqui, nova coluna, trimestre. E o interessante é que ele mesmo te dá as opções de filtros, tá vendo? Ó, trimestre. E aí agora eu já conseguiria fazer um filtro por trimestre. Beleza. E aí 365 linhas é bem mais econômico do que 11 mil linhas, ou do que 8 milhões de linhas. Então, sempre que puder, você vai... Tá vendo? Que agora eu já tenho duas tabelas rodeando, vamos dizer assim, a tabela principal. Então, o objetivo é você criar tabelas que são as dimensões para alimentar o tabelão. Beleza? Tranquilo. Aí, vamos lá. Seguindo essa lógica, olhando novamente para essa tabela aqui, eu tenho aqui o código do produto e tenho quantidade. Pode falar. Segue. Vamos lá. Se eu tivesse no Excel, o que eu faria? Eu iria criar aqui o valor unitário, cadê? Dos produtos. Eu iria criar o valor unitário e depois criaria o valor total. Então, eu teria que criar mais duas colunas no Excel. Aqui, a gente pode, por exemplo, quer ver? Eu vou puxar os dados do valor unitário. Vou vir aqui em nova coluna. E aí, para a gente puxar os dados do valor unitário, eu vou usar uma função chamada related. Não, primeiro eu tenho que dar o nome da coluna. Valor unitário. Aqui, se você quiser, você bota espaço. Se você quiser, você bota acento.
cada um trabalha de uma maneira. Eu boto sempre tudo junto, sem acento, porque é mais fácil depois de você, na hora de digitar as fórmulas. Então, aqui, por exemplo, eu puxaria o relacionamento com a coluna, eu quero o valor, tá vendo? Aí o que que ele fez? Essa função related é porque as tabelas já estão relacionadas. Como eu sei que o código do produto é 3, que é o que está relacionando com a outra tabela, eu posso puxar o valor unitário. Tá entendendo? Tranquilo? E aqui eu faria o valor total, por exemplo. Aí vamos lá. O valor total seria o. Vou chamar de valor total. Valor total. Aí aqui seria a quantidade. Perdão. Repara que ele dá o nome da tabela e entre colchetes. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ele dá o nome do campo. Vezes valor unitário. Beleza? E aí ele multiplicou. Vamos ver um que tenha 2 aqui. Tá vendo? Então, o que que acontece? Depois que você normaliza os dados e faz os relacionamentos, a gente entra na etapa de criar as contas. E criar as contas, a gente vai criar essas contas aqui, a gente vai criar através de uma coisa chamada medidas, que são os cálculos que você faz dentro do Power BI, já usando as funções de DAX. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, só que já estou carregando o meu modelo com mais 2 colunas. E aí, tanto faz você carregar 2 colunas no Power Query ou 2 colunas aqui, que são 2 colunas. Beleza? Ele vai deixar o modelo mais pesado. Então, vou excluir aqui essas 2 colunas. E aí, para finalizar essa parte, depois a gente começa a entrar no siglas, eu vou pegar aqui por mês, e aí eu quero o valor total do mês. Por exemplo, se eu pego aqui a quantidade, ele vai agrupar. Isso é outra coisa que o Power BI faz. Ele sempre agrupa campos numéricos. E aí você pode, por exemplo, não resumir. Ou então você pode tirar média, mínimo, máximo, e por aí vai. Vamos lá, não vou resumir. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar linha por linha. Tá vendo? Só que não é isso que eu quero. Eu quero o somatório mesmo. E aí, vamos lá. Vou criar a primeira medida aqui nesse nosso modelo. Eu tenho a coluna da quantidade, eu tenho a coluna do valor unitário em outra tabela e eu preciso do valor total. Aí vamos para uma regrinha que é básica no Power BI. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. O Power BI ele tem vários tipos de fórmulas de valores, né? Então, por exemplo, se eu quiser somar, eu vou usar a função sum, de somar. Se eu quiser contar, é count, e por aí vai. Aí, supondo que eu queira somar essas quantidades aqui, beleza? Vou vir aqui em dados. Não, aqui mesmo, página inicial, nova medida. Primeiro eu vou selecionar aqui essa tabela para ele botar a medida nessa tabela. Então, vou vir aqui em nova medida. Aí, vamos lá. Vou botar aqui, ó, soma quantidade. Aí, vou usar a função sum para somar. Aí, aqui eu tenho a colinha e aqui eu tenho os argumentos. Então, por exemplo, ele está pedindo uma coluna. Eu vou pedir para ele somar a quantidade. Aí, beleza. Só um minuto.
Aí vamos lá, vou pegar a soma de quantidade e vou jogar para cá. Bateu os 17.645. Igualzinho esse quantidade aqui. Aí vou jogar o nome do produto. Tá vendo? Então ele está fazendo a conta exatamente igual. Tá vendo? Então, a partir, assim, vamos lá. A partir do momento que você modela os dados e relaciona os dados, todas as contas que você vai fazer vão ser através desse esquema de medidas. Então, imagina a seguinte situação. Eu quero somar os valores totais. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um problema, porque eu não tenho uma coluna de valor total. E aí, cada vez que você tiver um tipo de cálculo, você vai pensar na forma que você vai fazer esse tipo de cálculo. Então, por exemplo, se eu quero um valor total, eu só consigo usar a função sum se eu tiver uma coluna com o valor total. Se eu não tenho a coluna com valor total, eu preciso puxar uma outra forma de fazer. E aí, como é que eu faria, por exemplo? Existe uma outra fórmula. Vou botar aqui, ó, somatório. Não, vou botar soma valor total. Existe uma fórmula que ele vai fazer a soma, só que ele vai fazer a soma considerando linha por linha. Isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender no Power BI, que é essa quebra de filtro, entendeu? Ao invés dele fazer a conta inteira por coluna, ele vai fazer primeiro a conta da linha e depois sim ele vai fazer o somatório da coluna. Ficou claro ou está confuso isso? Não, é claro. Mas, quer dizer, Assim, é porque eu sei que vocês não estão habituados, mas é só lembrar o seguinte: tem conta que você vai fazer linha por linha, tem conta que você vai fazer coluna. E essa é, assim, a maior dificuldade que as pessoas têm. Não é numa aula que eu estou falando em 3 minutos que vocês vão entender isso de uma maneira, vamos dizer assim, um expert no assunto. Mas é só lembrar o seguinte: ele tem conta que você vai ter que fazer linha por linha e tem conta que você vai fazer a coluna inteira. Quando eu quero somar a coluna inteira, eu uso só o sum. Quando eu quero somar o resultado de uma conta linha por linha, aí eu uso esse SumX, ok? Ficou confuso, mas daqui a pouco vai melhorar. Então, por exemplo, vou vir aqui na nossa tabela arquivo. Nesse SumX, ele pega, por exemplo, a coluna B, multiplica com a coluna C, escreve ou não na coluna D o resultado, depois ele soma todos os resultados da coluna D. É isso? Isso, só que a única coisa que ele não faz é criar a coluna D. Ele não cria, mas ele é como se existisse uma coluna D virtual. É uma coluna virtual, tá entendendo? Você consegue pedir a ele que faça uma operação na linha e depois totalize essa operação nas colunas, como se a coluna existisse. Exatamente isso. Tá. E aí, por exemplo, a gente está economizando 11 mil linhas, vamos dizer assim. Uhum. Tá entendendo? E volto a falar, gente, se vocês estão trabalhando com uma base pequena, essa de 11 mil é uma base pequena, tá entendendo? Esse tipo de capricho, vamos dizer assim, e uma base de 11 mil linhas, eu nem teria, ou até teria porque já entrou na minha mente, mas você não precisa se preocupar. Agora, a base do Sigras, por exemplo, que cada coluna cada tabela tem não sei quantos milhões de linhas, esse é um capricho que você precisa ter, entendeu? Uhum. Então, vale a pena você, assim, começar a se habituar com esse tipo de cálculo. Porque é aquilo, é um mundo diferente do Excel. No Excel, você tem toda a planilha, como se fosse uma folha para você fazer. Aqui, não. Você tem que pensar muito nesse lance do virtual, vamos dizer assim. Você cria tabelas virtuais, você cria colunas virtuais. A coisa vai ficando mais complexa quando você começa a demandar esse tipo de situação, de criar as coisas virtuais para não pesar na base de dados. Uhum. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu estou falando, eu vou criar como se fosse um somatório dessa coluna virtual,
Aonde eu vou pegar a quantidade e vou multiplicar, aí eu tenho que relacionar de novo, pelo valor unitário. Beleza? Quando você usa esse related aí, é porque já existe o relacionamento criado lá Sim. nas tabelas. Porque se não existisse, ele não faria. Ele não consegue achar. Não mesmo. Não acho. Não existe criar o relacionamento agora. Tá entendendo? Não. Uhum. Aí vamos lá. Vou jogar para cá. Aí ele faz a conta direitinho. Tá vendo? Se eu usasse só a função soma, quer ver? Eu vou criar a função soma, só para você ver. E aí fosse multiplicar a quantidade... Peraí, perdão. Ele já nem deixa. Se você vê, não sei se está dando para reparar que está cinza. Tá vendo? Aqui cinza e está com vermelhinho. Aqui já está dizendo que não vai funcionar. Tá entendendo? Porque ele está pedindo uma coluna. Ele não está pedindo nada além de uma coluna. A única coisa que você pode fornecer aqui é uma coluna. Então, aqui ele não funcionaria. Eu sei que essa parte, ela é, tipo assim, é mais enjoada, mas ela é uma parte também bem interessante, principalmente depois que você começar a tirar essa mentalidade que a gente tem de planilheiro, de Excel, e começar a incorporar essa mentalidade de deixar os dados o mais limpo possível, relacionar todas as tabelas. Aí, quando você começar a entender isso direito, você vai falar, cara, isso daqui faz maior sentido. Porque, assim, eu criava tabelas no Excel que, pô, o bichinho ficava lá, pensando, processando. E olha que era o quê? 100 mil linhas. Agora, imagina com milhões de linhas. Tá entendendo? Então, assim, vale a pena pensar um pouquinho nisso. Tranquilo, gente? Sim. Eu vou salvar esse arquivo aqui, depois até vou subir ele, para quem estiver assistindo a aula, quiser treinar. Aí agora, eu vou subir um arquivo Não consigo entender. Pode falar. Não consigo entender como é que mestrandos e doutorandos não têm interesse em trabalhar com os dados. Não, com dados. Pois é. Sinceramente. Assim, eu também... Eu queria ter 30 anos menos, tá certo? Só isso. É uma coisa louca, entendeu? Mas faz todo sentido o que você falou, faz todo sentido, porque a pesquisa nada mais é do que você coletar dados e trabalhar os dados, né? Não, e ficar perguntando para os dados, tá certo? Né? Exatamente. Concordo 300% contigo. Não, isso que me dá nervoso, quer dizer que não é isso, entendeu? Enfim. Interessante que no nosso grupo todo, Mário, estamos só nós dois aqui, né? Exatamente. E a gente tem um monte de aluno no grupo. E não vão assistir a aula gravada, quer ver? Não, alguns vão assistir e tal, mas é que há uma dificuldade de entender, sair dessa lógica da planilha, tá certo? Né? Muito. Mas a outra é essa ideia de que você, para ter resultados, fazer análise, você precisa limpar dados, precisa botar, entendeu? Sim. Precisa apresentá-los, certo? Né? É porque é muito fácil errar. Se você não prestar atenção, é muito fácil você criar um cálculo errado, entendeu? Essa parte de você modelar os dados é uma parte importantíssima. Importantíssima. Vamos lá, vou agora subir os dois arquivos que no início eu estava trabalhando, antes do Postgres. Não, cadê? Aqui, ó, visões. Vou subir esse, que é o do curso. Aqui eu
só tem que tomar cuidado, não, já está como UTF-8, beleza. Esses arquivos, eles são interessantes para a gente trocar ideia em relação a alguns conceitos. E vou subir o da IES. Aí vamos começar pelo da IES. Pode falar. Não. Estou só ouvindo. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui de cara, esse criado em e tabela origem, não preciso deles. Vou remover. O ano do censo é importantíssimo para a gente fazer filtro. Aí aqui eu tenho o código da IES. Já posso... Isso aqui foi um código sequencial que o Jorge criou. Para mim não vai ser interessante, porque eu vou criar o relacionamento através do código da IES. Então, vamos lá. Você tem aí código, estou vendo ali, ó. Olha só, peraí, estou vendo, mais ou menos. O código, só para checar aqui, pega uma privada aqui, porque eu não estou com... essa católica, não, 22, 12, é isso? Não, 22. O que tem 11? 11 é Católica de Pernambuco. Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir de novo, então. Só para aproveitar esse instante, peraí. Sem problema, sem pressa. Curso código. Gente, estou cego. Não, 11 não. Você tem 13, que você tem uma menor número. Universidade de Caxias do Sul, a 13. Exatamente, tá certo? Universidade de Caxias do Sul. Bomba! Beleza. Excelente. Pô, trabalho agora ficou fácil. Não, é por isso que eu queria fazer essa checagem, entendeu? Tá? Aqui, mas eu, por exemplo, descobri aqui que o 10 aqui numa planilha tem, aqui por que foi? Isso aqui foi digitado provavelmente à mão, tá certo? Aí então, ruim. A do Paraná, tem aqui Caxias do Sul, tem um erro aqui qualquer, tá certo? Né? Então, não, tá bem, mas tá bem, isso já dá para... Sim. Ou seja, o código do MEC, que é o código da IS, a gente pode baixar e fizer esse sistema, pode baixar muito rapidamente, que tem, no caso da enfermagem, tem lá umas meninas que são as alunas da Helena da Vila, da Faculdade de Enfermagem, que podem fazer isso, desde que a gente dê para elas, entendeu? Olha só, esse é o modelo, acabou. Bem, beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Esse campo aqui, essa coluna aqui eu posso remover. Aí, repara que aqui eu tenho os anos 18, 19, 18, 19, ou seja, aqui eu tenho repetindo os anos, logo eu vou repetir também o código da IES, porque se eu tenho... Mas olha só que coisa interessante, desculpa, Fernando. Mas a Universidade de Caxias do Sul, você tem 2 códigos aqui. Mas ambas são 13. Não. 13? Parece 23 aqui. Vou aumentar aqui. Também, tá bem, me parecia 23, tá bom. Tá bem. Eu que não estava vendo direito, tá certo. Não, tranquilo. Então, qual é o primeiro exercício que eu faço? O que eu posso excluir? Aí, vamos lá. A sigla da IES não, o código da mantenedora não, o nome da mantenedora não, categoria administrativa não, organização não, código do município não, capital não. Aí vou olhando, tá vendo? Aí vamos lá. Olhei coluna por coluna, vi o que poderia ser excluído e o que não poderia ser excluído. Beleza. O resto eu não vou excluir. Aí qual é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou ver o que eu posso transformar em tabela de menção. Lembra? Que a tabela de menção é aquela que tem única. Então, por exemplo, o código da instituição, o nome da instituição, a sigla da instituição, o código da mantenedora, isso tudo vai para uma tabela só, que seria a tabela de instituição. O nome da mantenedora não vai, por quê? Porque depois eu vou criar uma tabela só para mantenedora. Porque uma mantenedora tem várias IEs, ok? Então a gente vai fazendo tipo por camadas. Então depois eu vou criar também a tabela da mantenedora. Aí vamos lá. A categoria.
a não ser que você mude de categoria através dos anos, que eu acredito que não, isso pode acontecer, Décio e Mário? Mudar de categoria. O cara pode Não, virar... Pode. É Não, muito que raro, pode. né? Pode. Mas o que pode. As possibilidades são as seguintes. No passado, as universidades públicas foram criadas a partir de encampação, falência do privado, ou negócios escusos, tá certo? Eram públicas. O cara faliu e tal. A outra possibilidade é não lucrativa virar lucrativa. Andou acontecendo. Mas é uma vez por ano, tá certo? Não é todo dia. E o cara vai, o cara não volta, digamos assim. Quer dizer, Entendi. em tese, pode até voltar, mas... e é o que está acontecendo agora com essas fusões, enfim. Até nem poderia, porque pela Constituição e pela legislação, filantrópico, não lucrativo, portanto, é público, tá certo? E você não pode vender, dar, emprestar, nada disso. Quer dizer, pode fazer uma opção do comando, não pode vender. Entendi. Mas aí o que acontece? Os caras arrumaram uns caminhos legais. Por exemplo, aconteceu lá em São Paulo, Samaritano. O Hospital Samaritano, que é filantrópico. Portanto, ele se beneficiou de não pagar imposto de renda, não pagar outros impostos, etc., durante anos, né? Então, ele virou privado, para virar privado tem que devolver isso para o Estado, certo? Né? Em tese. Não, ou então o terreno que foi dado pelo Estado, enfim, muitas coisas. O que eles fizeram? Eles conseguiram lá uma brecha na lei e separaram o prédio da instituição. E aí venderam o prédio. E a instituição transformaram ela depois numa outra coisa. Entendeu? O que é uma maluca, quer dizer, é até difícil de explicar. Mas isso está acontecendo com as faculdades de medicina. Então, mas é raro, né? Não, é raro uma vez por ano. Certo? Entendi. Então, assim, eu iria ver, a gente, assim, vamos começar a próxima aula, até porque já está batendo o horário, a partir desses dois arquivos. E então o exercício que eu faria é o que dessa visão vai virar uma tabela. Por exemplo, aqui eu tenho o nome do município e código do município, com certeza iria virar uma tabela. Só disso virar uma tabela, olha a quantidade. Aqui não dá para ver quantas linhas são, mas é muita município, 6 mil municípios. Pois só isso a gente... Quer dizer, não tem faculdade de 6 mil municípios, mas... mas com certeza iria economizar muita linha mesmo. Então, assim, na próxima aula, a gente vai trabalhar esse esquema de criar a normalização dos dados com o exemplo do Sigras. Tranquilo, gente? Tá bom. Stécio, vamos botar um título para essa próxima aula, ligado ao Sigras, para atrair a audiência. Vamos fazer o marketing da parada. Na próxima aula a gente vai chamar assim de normalização dos dados do Sigras. Isso. Pelo menos chama atenção. Isso. Tá bem. Mínima curiosidade para saber o que é normalização. Bom, é aquilo. Essa parte é uma parte mais chatinha, mas eu considero essa parte... Fundamental, claro. Não adianta você dizer... meu olhar para eu via lá os ministros fazerem isso, para mim era fazer. Eu no momento não sou capaz de repetir e fazer, mas ao menos entendo o que está sendo feito e como está sendo feito. Sou capaz de dar palpite ou até instruções. Faça assim e não faça assado. Perfeito, mas é isso mesmo. Tá bem, isso mesmo. Tá bem. Tá ótimo, gente. Semana Maravilha. Que vem, Fernando, sensacional, hein? Valeu, então. Décio, você pode ficar 2 minutos, então? Você Posso, só sim. desliga Vou parar a gravação. Vou lá, então, gente. Tchau, Boa tarde. Abraço, Abraço.